Olá, meus irmãos, boa tarde, boa noite, bom dia onde você estiver, que Deus possa te abençoar fortemente aí, né? Eu falei, queria trazer a segunda parte do vídeo falando sobre a polêmica do porco, mas que na verdade não é só o porco, existem outras categorias de animais impuros, se você, por exemplo, procurar em Deuteronômio 14 ou em Levítico 11. No vídeo anterior, eu falei que muitas pessoas se utilizam do argumento de que foram abolidos certos tipos de coisa do Antigo Testamento. E de fato isso nunca aconteceu, como nós encontramos, por exemplo, quando eu li Mateus 5, 17 ao 20. Fato, né? Pois então, entendendo isso, eu vou trazer o respaldo dentro do Novo Testamento para mostrar para vocês qual é o argumento daqueles que defendem que agora você pode ter um certo tipo de alimentação diferente daquela época, pois teria se mudado a lei, teria se mudado algumas coisas e na realidade isso nunca aconteceu. Quando, por exemplo, ao abrir a Bíblia, um dos textos que nós encontramos para argumentar sobre a carne de porco, que as pessoas usam, inclusive, para defender o seu consumo, se encontra no livro de Mateus, no capítulo 15. Nós encontramos a mesma passagem em Marcos 7 e em Lucas 11, tá? Mas são as mesmas passagens, só que na verdade é a mesma passagem, só que em lugares diferentes da Bíblia. Ela se repete em 3 evangelhos diferentes. Olha só o que diz, meus irmãos, a nossa Bíblia em Mateus 15. Diz que, o versículo 1 diz: os escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e perguntaram-lhes: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem, né? Enfim, esse capítulo aqui, ele é bem extenso, ele é bem grande. Eu vou pegar para vocês a parte exatamente que eles usam para defender esse argumento de que poderia comer o porco, né? O versículo 11 diz assim: não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que cede da boca, isso que contamina o homem, ou seja, o que sai da boca, né? Então, quer dizer, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Esse é um dos argumentos que alguns pregadores atuais estão usando para dizer que a carne de porco ou qualquer outro alimento está permitido agora. Pois nós temos que saber o texto no contexto. Nesse contexto aqui, se vocês lerem aí na Bíblia de vocês, vocês vão entender. Nesse contexto aqui, tá? Os anciãos interrogam Yeshua, que é Jesus, a respeito da tradição que os discípulos dele não estavam seguindo de lavar as mãos. Eles estavam comendo pão sem lavar as mãos. Aí Yeshua deu um puxão de orelha neles, dizendo que eles mesmos não honravam pai e mãe, em várias coisas e tal. E em seguida já veio falando que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai, né? A hermenêutica do texto a hermenêutica é o estudo da interpretação do texto. Ou seja, para quem foi falado aquelas palavras, em qual contexto foi dirigido. Todas as pessoas que estavam aqui eram judeus, estavam seguindo tradições judaicas, outros não, eram linhas judaicas diferentes. Tanto é que o próprio Yeshua era de uma linhagem judaica, da onde deram-se início aos cristãos e tudo mais, enfim, tudo veio daí. Essa é a raiz. Eu quero que vocês entendam. Então, ali, nesse contexto,
ele está falando exatamente sobre o pão, até porque ninguém que estava ali comia alimento impuro. Todos eles seguiam a lei perfeitamente. Então, o que a pessoa faz é distorcer descaradamente o texto, tirar ele do contexto para dizer que ele está purificando uma coisa que ele não purificou. Vejam o último versículo, o que está dizendo. Vejam. Né? Ó, no versículo 15, Pedro respondeu, declara o que significa essa parábola. Olha, era uma parábola, o próprio Pedro falou, nos declara o que significa essa parábola, né? E Jesus disse, estáis vós também sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Né? Mas estas coisas procedem da boca, provém do coração. Isso que contamina o homem. O que vem do coração. São essas coisas que contaminam. No versículo 20 diz, são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem, né? Lembrando, sou a favor da higiene, de lavar as mãos, tá bom, meus irmãos? Eu só estou explicando para vocês o contexto deste texto. Então, você que tem Bíblia em casa, confira. Porque, por exemplo, em Deuteronômio 14:8, está explícito, quando Deus fala com o povo, para não comer certo tipo de alimento impuro, como, por exemplo, o porco, que não é o único, mas tem outros. Isso foi bem explícito. E ele nunca disse que iria anular nada disso. Porque o pessoal aceita não comer sangue, que está no Velho, e não aceita, ou no caso, no Antigo Testamento, e não aceita tirar essa alimentação errônea que também está no Antigo Testamento. Eu não digo todos, mas muitos têm essa dificuldade, tá bom? Então, esse é um dos textos que eles usam, tá? Outro texto seria o texto de Atos, né? Atos 10. Atos 10. Você que está aí em casa, pegue sua Bíblia, ó. Pegue sua Bíblia, ó. Colete ela, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Atos 10. Ó, Atos 10, 10 em diante. Né? Ó, aqui tá falando sobre Pedro, tá? Tá falando sobre Pedro quando ele teve uma visão, um arrebatamento de sentido. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, se aproximava da cidade Pedro. Subiu ao terraço para orar, quase à 6ª. Ele ficou com muita fome e quis comer. Enquanto lhe preparavam, ele caiu em êxtase, ou seja, caiu como que tendo uma visão, né? E viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelas 4 cantos, sendo sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves dos céus. E veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum e imunda. E a voz lhe falou novamente pela 2ª vez: não chames comum o que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes e o vaso foi recolhido. Agora vamos entender. Calma aí. Você que tem a sua Bíblia em casa, que de repente você conhece alguém que já usou essa passagem para defender esse argumento,
Preste atenção. Por 3 vezes, Pedro disse: Nunca comi coisa nenhuma comum ou imunda. Pedro se recusou a comer qualquer coisa que fosse imunda. E no versículo 17, olha só, por isso que eu falo, o texto você tem que ler ele todo para você entender. Leia todo. Se já te mostraram de repente na sua igreja essa passagem distorcida, lê o texto todo que você vai entender que Pedro não comeu, nem Pedro, nem Paulo, nem João, tá? Nenhum deles nunca comeram nada imundo. A doutrina das igrejas hoje que estão ensinando isso daí, mas naquele tempo isso não existia, tá bom? Hoje estão fazendo assim, mas biblicamente não existe essa hipótese. Tanto é que no versículo 17, ó, ora, Pedro estava duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto. E eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntaram pela casa de Simão, parados à porta. Olha só, Pedro estava se perguntando o que significava a visão. Vieram 2 homens para levar ele, ou seja, Pedro sabia que o sentido era alegórico, ou seja, indireto, não era literal, ou seja, ao pé da letra, direto. Então Pedro estava ali. O que significa isso, gente? Ele sabia que Deus não ia mudar o mandamento. Então leia, quando vocês lerem esta passagem, leia também o versículo 16 e o 17. E leiam também o 28, que vocês vão dar checkmate, vão entender. O versículo 28 diz assim: E ele disse-lhes: Vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus mostrou a não chamar nenhum homem comum ou imundo. Pronto. Simplesmente isso que Deus mostrou para Pedro aqui. Certo? Para não chamar nenhum homem comum ou imundo. Ou seja, a gente pode ir levar a palavra de Deus, mas não quer dizer que para a gente levar para certas pessoas a gente tem que cometer a mesma prática que elas cometem. Como, por exemplo, eu vou citar, tá? Um exemplo para vocês poderem entender isso aí melhor. Né? Olha só, por exemplo, nessa passagem aqui de Mateus 11, Mateus capítulo 9, versículo 11 ao 13. É a mesma coisa que aconteceu lá. Ó, os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicano e pecadores? Aqui os fariseus estão indagando por que Yeshua comia com os publicanos e pecadores, perguntando para os discípulos dele, né? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. E depois aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Então, a mesma coisa que aconteceu em Mateus 9, 11 ao 13. É a mesma coisa. E o que isso tem a ver com purificação de alimento imundo, quando foi escrito de forma bem direta? Então, meus irmãos, aonde você estiver, eu quero que você pense, que você medita aí. Será que Deus ele mudou? Será que Deus mudou de ideia? Sim ou não? Será? Ou seja, é uma coisa que faz mal para nós. Não é uma coisa que vai te lançar no inferno. Não. Mas é uma coisa que vai fazer mal. É um pecado que nós cometemos contra o nosso corpo, que é o templo de Deus. Qualquer alimento que não possa ser oferecido no altar não deve ser ingerido.
templo, né? Então, meus irmãos, eu quero que vocês meditem, né? Eu falei que ia fazer aí esse vídeo em 2 partes, mas eu tô vendo que não vai dar 2 partes. Eu vou fazer essa parte hoje para vocês.